Olá você, seja muito bem-vindo ao meu canal Apostolado Católico. Eu sou Marterson Castelo Branco, estudante de Teologia, e nós estamos aqui estudando este livro sensacional do professor Felipe Aquino e fazendo os devidos comentários. Você, meu convidado, se você é católico, esse canal é para você. Se você não é católico, esse canal também é para você. Então, nós estamos aqui lendo este livro, comentando e aprendendo mais sobre a Sagrada Tradição. Não esqueça que existe uma playlist aqui no nosso canal com o nome Sagrada Tradição, onde você vai assistir todos os vídeos anteriores a esse, porque esse aqui não é o primeiro, e você vai se situar melhor no tempo, caso você esteja caindo aqui de paraquedas neste canal, tá bom? Então eu vou pedir que, se você gostar do conteúdo, você envia para teus colegas, para que mais pessoas possam conhecer a fé, para que mais pessoas possam se apaixonar pelo Senhor e pela igreja. Não esqueça, como disse Santo Agostinho, nós só amamos aquilo que conhecemos, tudo bem? Então, inclusive, fica a minha dica para você, você que sente desejo de ter um apostolado online, não tenha vergonha, tudo bem? Reze, entre em discernimento, busque estudar, tá certo? Abra um canal no YouTube, abra uma página no Instagram, reze o texto online, reze o rosário online, faça momentos de oração, tá certo? Comente o evangelho, enfim, faça seu apostolado online, não tenha medo. As pessoas precisam que você leve o evangelho, leve a formação, leve o conhecimento, porque, vou repetir o que disse Santo Agostinho, nós só amamos aquilo que nós conhecemos, e o próprio Deus falou na Sagrada Escritura que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Tudo bem? Então não tenha vergonha, seja descarado, peça que o Espírito Santo tire sua vergonha, peça que ele te transforme num cara de pau, num bom sentido, e coloque seu rosto na internet, coloque seu rosto no mundo e anuncie a vontade de Deus, claro, com responsabilidade, com o conhecimento necessário, sempre se colocando à disposição e sempre se colocando submisso à Santa Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São José, rogai por nós e providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler com voz baixa, porque eu estava fazendo uma pregação e uma oração e eu estou quase sem voz há pouco tempo atrás, tá? Então vejam. Infelizmente, os reformadores protestantes, Lutero, Calvino e Melancto, tomaram a Bíblia como a única fonte de fé, e pior ainda, entendida segundo o livre exame de cada crente, podendo interpretá-la segundo o seu parecer, guiado pelo Espírito Santo. Então vejam, nós estamos falando de Sagrada Tradição, nós já entendemos que a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, elas caminham juntas, elas são fontes, elas são frutos da mesma fonte divina, tudo bem? O mesmo Espírito Santo que inspirou os apóstolos a escreverem, ensinou também eles a pregarem. Aquilo que eles escreveram e aquilo que eles pregaram tem o mesmo valor divino, tem o mesmo valor enquanto palavra de Deus, enquanto o Logos revelado, tá certo? E o que é que nós católicos entendemos? Nós entendemos que a nossa fé ela tem um tripé: a Escritura, o Magistério e a Tradição, tá? Nós aprendemos também que nem a Escritura é mais importante que a tradição e nem a tradição é mais importante que a Escritura. Ambas estão no mesmo patamar de igualdade, porque a palavra de Deus revelada na tradição, ela não pode ser mais importante que a mesma palavra de Deus na Escritura, e vice-versa. A palavra de Deus na Escritura não pode ser mais importante do que a palavra de Deus na tradição. Não faz sentido colocarmos palavra de Deus contra a palavra de Deus, tá? Ambas são revelações divinas e ambas devem ser acolhidas com docilidade, com veneração, como palavra de Deus. Mas o que foi que o protestantismo fez? O protestantismo, ele rompeu a unidade da igreja. Ele rompeu com a sucessão apostólica, ele rompeu com a tradição. O protestantismo, ele simplesmente tirou a Bíblia da história, tirou a Bíblia da tradição
e transformou a Bíblia num livro particular, um livro de consulta particular, onde cada fiel, inspirado pelo Espírito Santo, com muitas aspas, muitas aspas mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, iria ler e entender de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Bem, o resultado disso é simples, nós sabemos qual foi. Um monte de igrejas diferentes, que por mais que eles digam que as diferenças são pequenas, as diferenças são ritualísticas, as diferenças são apenas umas questões legais, e que no fim das contas eles creem nas 5 solas, mas nós sabemos que não é bem assim, tudo bem? É uma questão de lógica. A palavra de Deus vai dizer que Deus, ele não é homem para se enganar, e nem filho do homem para se arrepender. Deus não engana. Não faz sentido ele revelar uma coisa numa igreja e revelar outra coisa diferente noutra igreja. Deus não revelaria que uma igreja tem que guardar o domingo e a outra tem que guardar o sábado, baseado no mesmo texto bíblico. Para lá. O Espírito Santo iria cometer esse engano, iria causar essa confusão? Nós sabemos que a confusão é fruto de um espírito diabólico, jamais do Espírito divino. Onde o Espírito Santo está, não existe briga, não existe discussão, não existe confusão, tá certo? Não existe contradições fortíssimas, tá certo? E é isso que nós iremos entender. Olha só, nem a tradição oral negaram a tradição oral, repudiaram o magistério, abandonaram a igreja, esquecendo-se que ela é anterior à Bíblia, no Novo Testamento, tudo bem? Foi uma grande traição a Jesus, à igreja e ao Espírito Santo, que há 15 séculos já conduzia a igreja sem nunca abandoná-la. E aqui é aquela velha história da pessoa que chega atrasada e ainda quer sentar na janela. O protestantismo, ele simplesmente jogou no lixo 15 séculos de história, 15 séculos de evangelho anunciado, 15 séculos de salvação, porque a igreja, através de sua pregação, salvou muitas pessoas através da pregação oral, até porque, como vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, a fé, ela vem pelo ouvir. Continuando. Na verdade, a reforma protestante foi o começo de toda esta lamentável situação que vivemos hoje. Um mundo ateu, materialista, racionalista e hedonista, ofensivo a Deus e à igreja, como disse o grande Dom Estevão Bittencourt. A reforma protestante, influenciada pelo Renascimento, deu partida ao liberalismo e ao relativismo religioso que hoje assola o mundo todo até agora. Olha só, olha o que disse Dom Estevão Bittencourt. Os reformadores deram início à destruição do grande patrimônio de fé e cultura dos séculos anteriores, que associavam entre si Deus, Jesus Cristo e a Igreja. A reforma no século XVI disse sim a Deus e a Cristo e não à Igreja. Então os reformadores, eles ficaram com Deus, ficaram com Cristo, mas negaram a Igreja. Os iluministas, racionalistas do século XVIII, disseram sim a Deus, não a Cristo e não à Igreja. Tudo bem? Porque os racionalistas, os iluministas, queriam um Deus que não tivesse a moralidade de Cristo. Então eles negaram o Cristo e negaram também a doutrina da Igreja. Tá certo? Então você perceba que o protestantismo ficou com Deus, ficou com Jesus, negou a Igreja. O racionalismo iluminista ficou com Deus, negou Jesus e a Igreja. Tudo bem? Os ateus do século XIX negaram, disseram não a Deus. E finalmente os estruturalistas do século XX disseram não também ao homem, tá certo? Pois a morte de Deus vem a ser a morte do homem, tá bom? Olha só como está escrito aqui pelo Dom Estevão Bittencourt. Negando a Igreja de Cristo, os reformadores aceitaram a fundação de numerosas igrejas e igrejinhas de líderes humanos, todas originadas no subjetivismo de seus fundadores. Então muitas pessoas dizem que eu não gosto da Igreja Católica porque ela foi fundada por Constantino. Bem, todas as igrejas protestantes foram fundadas por homens também. Ademais, a Igreja Católica ela não foi fundada por Constantino. Em 312, quando Constantino sobe ao poder,
Ele apenas vai dar a liberdade de culto numa coisa chamada Edito de Milão. Eu peço que você pesquise no Google, coloque no Google assim, ó, Constantino, Edito de Milão. Leia todo o texto e você não vai entender que ele está fundando a igreja. Ele está apenas dando a liberdade de culto, tá bom? Então, vamos aqui continuando. Olha só. A maneira subjetiva com que leem a Bíblia levou o protestantismo ao esfacelamento, especialmente da doutrina. Uns aceitam o batismo de crianças, outros não. Uns guardam o sábado como dia santo, outros o domingo. Umas igrejas têm bispos, outras não. Uns aceitam o batismo só por imersão na água, outras aceitam apenas por infusão. As denominações mais recentes, Testemunhas de Jeová, Mormons e Ciência Cristã, já não aceitam Jesus Cristo como Deus e homem e nem aceitam a Santíssima Trindade. Os mormons, por exemplo, chegaram a ter uma Bíblia acima da Bíblia. Enfim. Então perceba que não é apenas questões pequenas que são divergentes. A partir do momento que uma igreja lê a Bíblia e chega à conclusão que crianças têm que ser batizadas, e outra igreja lê a Bíblia e chega à conclusão que crianças não podem ser batizadas, desculpa, não é uma questão pequena, é uma questão grande, que pode levar em consideração, que pode colocar em risco a salvação das pessoas. A mesma Bíblia que manda algumas igrejas guardarem o sábado, manda as outras guardarem o domingo. E eles dizem que foi o mesmo Espírito Santo que os inspirou. Será? Não faz o menor sentido uma contradição dessa, né? É uma questão de lógica, é uma questão de razão. Por favor, tudo bem? Em relação a Jesus Cristo, há divergências profundas entre luteranos e reformados. Para muitos, o dogma da Santíssima Trindade é a base do cristianismo, tá? Para outros, é uma pedra de escândalo e aberração politeísta, embora muitas vezes convivam juntos achando que essas diferenças são insignificantes. Esse é o grande problema, tá? As seitas protestantes, elas simplesmente ignoram todas as contradições absurdas entre elas e apenas jogam pedras no catolicismo. Olha que interessante. O catolicismo, segundo eles, é errado porque batiza criança. Os luteranos também batizam criança, mas eles não estão errados. Não é incrível? A Igreja Católica está errada porque guarda o domingo. Ora, os batistas também. Os luteranos não guardam o sábado. Mas somente a Igreja Católica está errada, segundo eles. Enfim. Olha só. Algumas denominações levam a sério a questão doutrinária. Outras, como a Union Church, admitem todas as doutrinas. Resumindo, podemos dizer que não há um só ponto de acordo, nem mesmo a respeito da pessoa do próprio Jesus Cristo, que para uns é consubstancial ao Pai, mas para outros não. Se neste ponto central do cristianismo a pessoa de Jesus Cristo não há acordo no protestantismo, imagine o resto. Então veja, as igrejas protestantes, quando elas abandonam a tradição, elas ficam à mercê da interpretação humana. Tá? Eles dizem que a tradição apostólica é uma tradição humana, mas quando os caras pegam a Bíblia e vão entender, eles vão ler do jeito que eles querem, eles também leem com a cabeça humana. E o que acontece? Eles causam problemas gravíssimos na parte mais delicada do cristianismo, que é a cristologia. Se a teologia cristológica já começar errada, todo o resto vai errar. Se Cristo não é Deus, se Cristo é só homem, todos os sacramentos são falsos. Se Cristo é só um homem, não há mais mediador entre Deus e os homens. Daqui a pouco, se Cristo é só um homem, não existiu salvação. A salvação fica uma coisa incompleta. Percebe o tamanho do problema? E assim vai, tá bom? Olha o que foi que Lutero disse em 1525. Palavras de Lulu. Há tantas seitas e crenças quantas cabeças. Um não terá nada a fazer com o batismo. O outro nega o sacramento. Um terceiro acredita que há outro mundo entre este e o sétimo dia. Alguns ensinam que Cristo não é Deus. Uns dizem isto,
Outros dizem aquilo. Não há rústico, por mais rude que seja, que, se sonhar ou fantasiar alguma coisa, não deva ser o sussurro do Espírito Santo e ele próprio um profeta. Martinho Lutero, 1525. Interessante ele falar que até os caras mais rústicos, mais ignorantes, né, no caso aqui, se achava um profeta por um simples sonho que tinha. Não é diferente hoje em dia, né? Qualquer coisinha foi uma revelação de Deus para abrir uma nova igreja, para abrir uma nova comunidade. E verdade seja dita, né? Até dentro da Igreja Católica, não por parte do clero, não por parte do magistério, mas até por parte de muitos leigos ainda tem isso, né? Qualquer coisinha, o cara pega a sua revelação privada e quer transformar num depósito da fé. Olha que problema, né? Para ilustrar o quanto Lutero foi incoerente na defesa do livre exame da Bíblia, cito o que diz o Bryan, abre aspas, Lutero começou declarando que a Bíblia podia ser interpretada por qualquer um, até mesmo pela humilde criada do moleiro. Antes, até por uma criança de 9 anos. Mais tarde, no entanto, quando os anabatistas, zwinglianos e outros contrariaram suas vistas, a Bíblia tornou-se para ele um livro de heresias, muito obscuro e difícil de entender. Então, enquanto ele estava se apartando da igreja, enquanto ele estava se afastando da igreja, todo mundo pode interpretar a Bíblia. Mas quando outras pessoas começaram a pegar a Bíblia e dizer que ele estava errado, aí a história acabou. Né? É o que fazem hoje, né? É o que fazem hoje. O Senhor me revelou, quando eu li a Bíblia, que esta igreja está errada. Eu tenho que fundar outra. Aí ele sai e funda outra igreja. Beleza. Aquela igreja começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Ele perde o cargo de liderança. E como ele não é mais o líder, ele tem outra revelação. O Senhor me revelou que esta igreja não é mais a verdadeira. E ele fica nisso sucessivamente até o século XVI, tá? Enfim, voltando, né, no tempo. E se for pra frente, eles vão ficar o resto da vida assim também, tá bom? Enfim, é isso que dá quando rompe com a sucessão apostólica, tá bom? Interessante, né? É preciso dizer também que, embora Lutero colocasse a Bíblia como a única fonte de fé, desprezando a tradição e o magistério, no entanto, quando a sua teoria da salvação somente pela fé, sem necessidade de obras, se chocou com as palavras da Epístola de São Tiago, fé sem obras é morta, Lutero rejeitou de todo e a chamou de uma verdadeira epístola de palha. Onde estava seu respeito pela Bíblia? Como então as Bíblias protestantes ainda mantêm nela a carta de São Tiago? Então, Lutero dizia o seguinte, olha, tudo que está na Bíblia é verdade. Eu vou até aqui abrir a carta de São Tiago. Tudo que está na Bíblia é verdade. Até uma criada ignorante tem o direito de interpretar a Bíblia do jeito que o Espírito Santo enviar. Beleza. Só que, de repente, tá? O Lutero, ele simplesmente abre a carta de São Tiago e ele lê que a fé sem obras é morta. Tá certo? Ele simplesmente lê que a fé sem obras é morta. E o que acontece? Ele diz que a carta de Tiago é uma carta de palha que deveria ser arrancada do cânon bíblico. Tá certo? Sem contar outras coisas que Lutero fez, tá? O justo vive pela fé. Como vai dizer a Sagrada Escritura? E o que foi que ele fez? Ao traduzir para o alemão, ele adiciona a palavra alemã, allein. O justo vive allein, somente pela fé. Era tanto respeito pela Escritura, que quando a Escritura o contradizia, ele queria arrancar. E quando não dava para arrancar,
Eles simplesmente colocavam uma palavrinha a mais. Imagina se não respeitasse a Escritura, tá bom? A Igreja Católica, por outro lado, porque se manteve fiel a Cristo apesar dos pecados de seus filhos, professa uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Como disse Dom Estevão Bittencourt, há uma nostalgia de unidade entre os irmãos separados, mas eles só a encontrarão ao retornarem ao seio da Igreja Católica. Veja, todo o evangélico protestante deseja voltar à igreja primitiva. Todos. O tempo inteiro eles estão tentando reconstituir esta igreja primitiva. Mas infelizmente eles não percebem que a igreja primitiva está diante dos olhos dele, na rua deles, no bairro deles. Está numa capela, está numa paróquia da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo bem? É fácil notar que o esfacelamento do protestantismo, cada vez maior, tem como causa a negação da Igreja, do magistério e da tradição e o princípio estabelecido por Lutero de que a única fonte de fé é a Bíblia, interpretada segundo o livre exame de cada um. Então, o grande problema está aí, tá? E é por isso que você, católico, também não pode cair nessa. Você não pode cair nesse negócio de pegar a Bíblia e entender do seu jeito. Do jeito que você, do jeito que os adolescentes da sua escola, do jeito que os seus amiguinhos da faculdade querem. Por quê? Porque você não tem capacidade para isso, meu filho. Tá? Porque a Escritura, ela deve ser interpretada à luz da história. Não faz sentido a gente pegar um álbum de fotografias de uma família e separar o álbum de fotografias da história da família e querer interpretar aquele álbum de fotografia de acordo com nossos entendimentos. Uma pessoa que não tem nada a ver com a família chega, pega o álbum de fotos da família e começa a interpretar. Olha, essa foto aqui desse bebê era quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo, e essa foto aqui no aniversário aconteceu isso, aconteceu aquilo, sem perguntar à família o que de fato aconteceu. Quando você separa a Bíblia da igreja, você está entrando numa casa, está pegando o álbum de fotografias daquela família, está levando para você e está achando que tem alguma capacidade de entender, de reviver todos aqueles momentos de todas aquelas fotos. Com todo respeito, você é apenas um tolo. E muitas pessoas fazem isso. Inclusive católicos querem fazer isso. A Bíblia está para a igreja, assim como um álbum de fotografias e todas as lembranças está para aquela família. Não dá para separar. Não dá para um estranho chegar 1.500 anos depois ou 2.000 anos depois e querer interpretar o álbum de fotografia de acordo com suas convicções. Enfim, eis o problema. Tá bom? Eis o problema. O catolicismo tem a convicção de que a humanidade de Jesus é o grande sacramento que salva a todos os homens, fazendo-se presente no corpo de Cristo, que é a igreja, e que leva a salvação a cada um a cada um através dos 7 sacramentos. Eu estou de óculos, mas estou muito cansado, tá bom? Então, por enquanto é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações. Fique com Deus, com Nossa Senhora. Abraço, bons estudos. Assista os vídeos anteriores e até o próximo vídeo.